Olá, olá pessoal, aqui professor Juliano Colombo e iniciamos então o estudo detalhado nesse passaporte na parte de processo civil. Vamos selecionar aqui algumas matérias extremamente importantes, matérias que a gente consegue identificar que reiteradamente vem caindo na prova, ou outras matérias que nunca caíram, mas são matérias importantes, que tangenciam sempre algumas alternativas, preparando, detalhando aí você para a tua aprovação. Nessa reta final, portanto, fica ligado. Vamos, contudo, analisar pontos processuais que lá na prova podem estar diretamente. É importantíssimo porque muitas vezes nós acertamos exatamente a matéria que está sendo tratada. Às vezes, trabalhamos com matérias que contemplam exatamente a questão e a alternativa correta que foi colocada lá no exame da ordem. Então, chegando esse exame, nessa reta final, fica ligado, extremamente importante a tua análise, teu estudo, a tua atenção em diversos pontos aí, aqui na minha aula e na aula dos outros professores. Aqui a gente vai trabalhar com processo civil, analisando aí os pontos que quem acompanhou o nosso curso, viu o detalhamento que a gente fez ao longo de todas as aulas e agora o estudo direcionado aí, focado em algumas dicas finais quentes aí, prontas, gotas processuais prontas para ser cobrada na hora da prova. Beleza, gente? Então, vem com a gente aí, vamos junto, vamos analisar todos esses pontos. Eu preparei aí um material aí na tela para você com vários aspectos que vão cair, Ou melhor, que vão não, que podem ser cobrados para vocês, que reiteradamente são cobrados. A gente vai falar então de contestação, de preliminares, de reconvenção, de intervenção de terceiros, ponto bem importante. Vamos falar de recurso e aí trabalhando com essa ideia de consumação, complementariedade. Vamos falar também um pouco aí da fungibilidade recursal, da apelação, o agravo do instrumento, o princípio da cooperação. Então tem bastante coisa aí para a gente analisar nesta aula. Vamos começar então, gente, trabalhando com contestação, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que é a contestação? Contestação é, por excelência, a resposta do réu. Ela costuma cair na prova da ordem, sim, quem fez aí o curso com a gente viu várias questões que a gente trabalhou ao longo das aulas sobre resposta do réu, sobre contestação. O que cai lá sobre contestação? Vários aspectos. O que a ordem costuma colocar? Lembra, primeiro passo, sempre questão contextualizada, casuística, Conta lá João, Maria, tal, trabalha o nome, você como advogado, qual a peça cabível, o que poderia ser alegado, ou o advogado fez certo ou não, sempre questão assim muito ligada à prática da advocacia. Como no processo civil as questões são ligadas à prática da advocacia, você acaba inevitavelmente caindo em resposta do réu, porque na prática você vai ajuizar demandas, contestar, responder, recorrer. Basicamente é isso que faz o advogado, as iniciais, as respostas, as contestações, as defesas e os recursos. Por isso que cai muito. Vejam que eu foquei nesta aula. Acompanhe até o final e você vai ver. Essa aula a gente vai focar muito em resposta, em recurso e peculiaridades da parte processual. Bom, na contestação, vamos lá. Primeiro aspecto importantíssimo para a gente iniciar a contestação é entender o seguinte: qual é o termo inicial dela? Quando começa a contar o prazo para a contestação, para a entrega da contestação, naquilo que nós chamamos do procedimento comum. Isso aí na tela, vamos lá para a tela, está aqui num ponto que eu chamo alteração do termo a qual do prazo. Por que eu falo alteração do termo a qual do prazo? Porque esse ponto aqui é um ponto importantíssimo, já que na base daquele processo civil, lá ainda do código anterior, ele trazia um termo inicial, agora o termo é diferenciado, vinculado muito à ideia de aproximação das partes, de tentativa de conciliação. Então vamos visualizar aqui na tela, eu vou desenhar para vocês um pouco o procedimento comum, aí tu fica ligado, porque outras matérias também estão vinculadas a isso. Então vamos lá para a tela, olha só. Vamos visualizar aqui aquilo que nós chamamos no processo civil de procedimento comum. Então eu vou botar aqui,
procedimento comum, tá? Então, beleza. O que acontece? Vamos tentar... mas como assim procedimento comum? O CPC é dividido em procedimentos especiais e procedimento comum. Aqui nós estamos trabalhando aquilo que acontece ordinariamente, por isso comum, né? Uma ação de indenização é assim, uma ação de cobrança tramita desta forma, né? Eu dei com uma ordem, gosto de colocar lá, você vai ver, né? Você vai ver, vai sentar lá para marcar, vai lembrar dessa aula. Responsabilidade civil, né? Acidente de trânsito, cobrança de dívidas, indenização por dano material, indenização por dano moral, lucros cessantes, dano estético, basicamente isso que trabalha. Por quê? Porque a ordem cria algo extraordinário? Não, porque isso é o que cotidianamente acontece na lide forense, nos fóruns, na atuação do advogado. Então, no procedimento comum, vamos lá para a tela, qual é o primeiro ato que nós temos no procedimento comum? Procedimento comum, nosso primeiro ato é a petição inicial. Então, beleza, primeiro ato do procedimento comum, petição inicial. Lá na petição inicial tem que preencher requisitos, né? Basicamente, do artigo 319 do Código de Processo Civil. Depois da petição inicial, o que eu vou ter aqui? Ordinariamente, né, você vai ter a ordem de citação. Se a petição inicial está tudo certo, eu tenho a ordem de citação. É claro que alguma coisa pode acontecer aqui, ó, né, antes dessa ordem de citação. O que eu estou falando com isso? Bom, eu entreguei a petição inicial. Se eu não preencher os requisitos do artigo 319, se eu não contemplar tudo aquilo que deve estar, portanto, na petição inicial, ela pode sair uma ordem para emendar a inicial e até o indeferimento da inicial poderá acontecer antes mesmo da citação. Ou algo que nós comentamos, a improcedência liminar do pedido. O sujeito entrou aí com uma ação que trabalha aí com matéria que não necessita matéria probatória e ela é diretamente contrária, por exemplo, a uma súmula, a matéria sumulada lá pelo STF ou pelo STJ. Então autorizaria o juiz a dar uma improcedência liminar antes mesmo da citação. Então, esse asterisco que eu coloquei no nosso esquema aqui seria a possibilidade de indeferimento inicial ou improcedência liminar do pedido, mas basicamente é isso. Citação. Vamos lá para a tela. Tá legal. Aí a ordem provavelmente, ou a questão, vai tangenciar a matéria dizendo assim, depois da citação aqui eu tenho que apresentar a contestação. Errado. Porque o sujeito agora, dentro de um processo que a gente chama processo cooperativo, o princípio da cooperação, ele vai ser citado para comparecer a uma audiência. Mas essa audiência não é para provas, é uma audiência de conciliação ou mediação, a depender da natureza da demanda. Então nós vamos ter aqui uma audiência de conciliação ou mediação. Esta é a regra geral. E se dentro desta audiência aqui, então eu tive audiência, vamos supor que eu fiz acordo, né? Se eu faço acordo na audiência de conciliação ou mediação, talvez nem tenha contestação. Não tem que apresentar. Por quê? Porque eu fiz acordo. Por que eu vou continuar discutindo se está já satisfeito? Fez acordo, vai para homologação, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se a audiência não é exitosa, vamos lá para a tela. Se a audiência não preencheu aí o seu objetivo, então eu faço a audiência de conciliação, mas ela não é exitosa, as partes não chegam num acordo. Aí então começa a fluir o prazo para aquilo que nós estamos falando agora, para a contestação. Somente neste momento é que começaria, portanto, a fluir o prazo para a apresentação da contestação. Então veja que a contestação ela é apresentada apenas aqui, neste momento, né? Neste momento a contestação resta apresentada. Este momento aqui, lapso temporal de 15 dias.
Tá? 15 dias, então tá. Então o termo ACO da contestação, como regra geral, seriam 15 dias da data da audiência de conciliação ou mediação, não sendo essa exitosa. Claro que nós não temos somente esta hipótese, tá? Nós temos outras duas hipóteses. Por quê? Porque olha só, pode acontecer a seguinte estrutura. Autor e réu não estão de acordo com a audiência de conciliação ou mediação. Autor e réu não querem a audiência. Vamos lá para a tela então, para fixar o teu olhar. Se o autor não quer a realização da audiência, ele tem que falar isso lá na petição inicial. Ó. Vamos supor que na petição inicial o autor disse assim, olha, eu sei que tem essa audiência de conciliação ou de mediação. Eu sei que ela existe. Isso é um requisito da petição. Só que eu não quero a audiência de conciliação ou mediação. Por que o autor não quer a audiência de conciliação ou mediação? Porque talvez ele entenda o seguinte, olha, já falei muito com ele, já falamos lá, já tratamos bastante, não tem essa possibilidade. Ele vai lá na petição inicial e um dos requisitos da petição inicial é afirmar se você quer optar ou não pela audiência. Procedimento comum funciona assim. Então, se o autor ajuiza uma demanda e não opta pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, o juiz, antes de determinar a citação, ele tem que mandar a emenda. Emende a inicial, determina a emenda inicial, corrige essa inicial para informar se você quer ou não a audiência de conciliação ou mediação. Aí o autor, vamos supor aqui nesta hipótese que nós estamos trabalhando, ele diz... Não quero. Aqui é uma primeira pergunta. Fixa isso que pode ser cobrado. Já foi cobrado na prova da ordem. Se o autor afirmar, eu não quero a audiência de conciliação ou mediação, o que o juiz vai fazer? Vai marcar a audiência de conciliação ou mediação. Eu vou repetir o que eu disse. O autor, na sua petição inicial, ele diz, Excelência, eu não quero a audiência de conciliação ou mediação. O juiz manda citar o réu com a data da audiência de conciliação ou mediação. O juiz marca a audiência de conciliação ou mediação. Ora, professor, mas o autor acabou de falar que não quer a audiência? Pois é. Só que a lei 334 do Código de Processo Civil vai nos dizer que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desejo de não ter audiência. Observe, se ambas as partes manifestarem expressamente. Está lá no 334. Eu não quero aqui, nesta aula, nesta revisão, nesse passaporte que a gente está trabalhando aí, para tu garantir a tua vaga, aí, a tua passagem, né, para a segunda fase, eu não quero aqui ficar falando de artigos, né, porque números de artigos não vão revelar nada e nem te ajudar na hora da prova, e sim do assunto que está sendo trabalhado. Então te liga, quando o autor diz não quero audiência, o juiz vai marcar, porque lá no CPC está escrito que a audiência não vai ser realizada se ambas as partes manifestarem expressamente. E até agora, pela petição inicial, somente o autor diz que não quer. O réu não falou nada. O réu não foi citado ainda. Não foi citado. Então, ele não falou nada. Agora, vamos ouvir o réu. Vamos lá para a tela. Vamos supor que o réu ele também não quer a audiência. Tá? Vamos supor que o autor não manifestou seu desinteresse e o réu também não quer. Aí, olha só, gente, vamos lá para ficar bem claro aí para vocês. O que vai acontecer? Vou puxar aqui um pouquinho para cima para a gente visualizar bem, tá? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Se o réu citado ele também não quer a audiência, 10 dias antes da audiência, o réu, tá? Ele protocola aqui uma petição dizendo que ele também não quer a audiência, tá? Então, o que eu acabei de desenhar aqui? Né? Acabei de desenhar aqui o seguinte, olha só, o réu, ele visualiza a petição inicial e percebe que o autor não quer a audiência. Ele, réu, também não quer a audiência. Se ele, réu, informa, não, mas eu quero, ele fica omisso, não fala nada, vai ter audiência, porque já foi marcada pelo juiz. Se o réu informa, olha, eu também não quero,
eu também não quero, ele peticiona, dizendo, eu também não desejo a audiência. Só que nesse momento, no momento em que ele protocola uma petição, apresenta uma petição, veja, o réu não está aqui apresentando uma contestação, ele está apresentando apenas a petição, dizendo, eu também não quero. No momento que ele protocola esta petição, dizendo que ele também não quer a audiência, nesse momento abre prazo de 15 dias para ele contestar. Vamos lá na tela? Olha só, o prazo da contestação aqui no processo civil, ele abre nesse momento aqui, ó, o prazo de 15 dias. Como assim nesse momento? Passa a fluir o prazo de contestação da data em que o réu manifesta, por meio de petição, por meio de um protocolo, a intenção de que ele também não quer a audiência. A audiência vai ser anulada e segue o prazo de 15 dias. Veja como a lei ela está incentivando que a audiência seja realizada. Se você observar na tela, vamos voltar lá para a tela, é muito melhor para o réu esperar a audiência, espera aqui, ó, né, essa audiência e diz, olha, eu não quero conciliar. Eu vou na audiência e diz, não tenho interesse em conciliar. Então tá. Então em 15 dias, que é esse prazo aqui, abre o prazo para mim coletar documentos, apresentar minha tese de defesa. Se eu faço nesse momento aqui, ó, se eu antecipo para que não tenha audiência, eu antecipei o fluxo do prazo contestacional. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui na prática, é o seguinte, ó, a lei claramente ela está incentivando que o réu compareça à audiência, que o autor vá na audiência, para tentar conciliar, para que o processo não fique aí eternamente uma lide, uma morosidade, excesso de processos tribunais. Então aqui, gente, olha só, prazo de contestação. Ele tem 3 termos atualmente. Primeiro, regra geral, a data da audiência de conciliação ou mediação. Se a audiência não for realizada porque ambas as partes manifestaram desinteresse, é da data do protocolo da petição do réu dizendo que não quer a audiência. Nesse momento, começa a fluir o prazo de 15 dias, como eu desenhei aí para você. Tem um terceiro caso, que não é um caso muito comum que venha ocorrendo, mas pode ocorrer, está previsto, que é a juntada aos autos do mandado de citação. Quando o juiz percebe que aquele direito ele não comporta conciliação, mediação, o juiz não marca a audiência, porque é um direito que a gente vai chamar, vou carimbar ele aqui para ajudar na tua prova, de indisponível, né? Ah não, nesse processo aqui não cabe conciliação, envolve interesse público, por exemplo, o juiz pode entender que não cabe conciliação, é uma questão de ordem pública, não cabe conciliação, então cita o réu. Da data em que é juntado aos autos o mandado de citação, começa a correr o prazo de 15 dias para contestar. Então te liga que agora, atualmente, nós temos 3 prazos iniciais de contestação. Regra geral, a data da audiência de conciliação ou mediação não tendo acordo. 2. A data do protocolo da petição do réu manifestando desinteresse na audiência de conciliação ou mediação. Quando o autor manifestou, o réu vai lá e manifesta desinteresse. E 3. Quando não comportar autocomposição, quando não comportar acordo, o juiz nem marca audiência. Aí ele cita o réu e o prazo de contestação é da juntada aos autos do mandado de citação. Beleza? Aqui cabe um comentário, gente. Olha só, importantíssimo, que eu vejo muita gente errando aqui no seu estudo. Te liga, um tópico importantíssimo no processo civil. Olha só, nós tivemos uma recente lei do final de agosto de 2021 agora, tá? Final de agosto de 2021, que determinou uma alteração em alguns artigos do processo civil, do Código de Processo Civil, essencialmente lá da parte de citação, exibição de documento. Foi a Lei 14.195. Esta lei ela não vai ser cobrada no teu exame 33. A Lei 14.195 ela não vai ser cobrada no exame 33. Então, como você estudou a citação, ainda é da mesma forma.
Não estuda. Se você abrir hoje o site lá do Planalto, da presidência lá, onde tem a legislação, né? CPC 2015, aí você entra lá, CPC 2015, legislação atualizada, pá, você vai ler a citação completamente diferente do que nós estudamos. Porque ela foi alterada. Só que ela foi alterada no final de agosto de 2021 agora. Então, para o exame OAB FGV 33, que é o teu, não cai esta alteração. Por quê? Porque o edital foi publicado na primeira quinzena de agosto, enquanto a lei foi aprovada no final de agosto. A lei não estava ainda, quer dizer, ela foi publicada depois, né, da publicação do teu edital. Entrou em vigor depois da publicação do edital. Então, não precisa estudar por essas alterações, porque eu vejo muita gente falando, né, ou manda mensagem, ou em fóruns aí dizendo, tem que estudar de novo a citação porque teve um monte de alteração lá na citação. É correto que ocorreram várias alterações na citação, mas ela não cai no teu exame 33, ela está para o teu exame 34. Esse que você não vai fazer, você vai ser aprovado aqui, está vinculado nas dicas aqui, né? Pá, exame 33 vão garantir a tua aprovação, beleza? Então tá, então te liga aí nesse aspecto, termo a qual do prazo contestacional. Gente, vamos voltar lá na tela? E a gente segue aí, você que está acompanhando aí o material, né, os nossos apontamentos aqui, a gente segue. E agora eu gostaria de falar sobre esse ponto aqui denominado concentração da defesa, que ele é um ponto importantíssimo que também nós temos que veicular e visualizar. Olha só, o que aconteceu? A contestação, ela concentra várias matérias de defesa. Tanto que a contestação é definida em preliminares e mérito. Você vai atacar matérias preliminares e vai atacar o mérito. O que eu coloquei aí nesse material, na visualização, só para a gente ter uma proximidade maior do tipo de questão que pode cair, é que tu tem que ficar ligado que a contestação, ela contemplou várias matérias que anteriormente, né, não era bem assim. Eu nem vou falar como é porque não cai. Mas eu tenho que ficar ligado porque a mudança do como estava e como ficou do sistema anterior para o sistema atual, ela cai. As matérias aqui são importantes. Então olha só, te liga assim, vamos lá na tela. Aqui na tela eu vou falar e vou desenhar, né, a estrutura, ó, da contestação. Então aqui nós temos a contestação como peça processual. Lembra lá, aconteceu, a audiência e tal, tudo, né? Aí vem a contestação. A contestação, se você observar a sequência dos artigos, ela é dividida em dois elementos, né? Você vai ter as matérias preliminares e o ataque ao mérito daquilo que o autor disse lá na sua petição inicial. Como assim matérias preliminares e matérias de mérito? Como é que você faz essa divisão lá na hora da prova? Não precisa decorar, basta você entender alguns requisitos, alguns passos iniciais. As matérias preliminares, elas são aquelas matérias que normalmente estão vinculadas a matérias processuais. Valor da causa, incompetência. Então, matérias que atacam diretamente o processo. Enquanto ao mérito é o pano de fundo. Aquilo foi legado. Não fiz o ato ilícito, não mereço condenação, não não aconteceram os fatos desta forma, paguei a dívida. Então, todos esses elementos são vinculados aqui no mérito. Só que nas matérias preliminares costumam cair 3 muito cobradas. Vamos lá para a tela. Olha só. O que você tem que ficar ligado aqui? Quando o réu quiser alegar a incompetência, seja incompetência absoluta ou incompetência relativa, ela é veiculada na contestação. Por que eu estou dizendo isso? Com matéria preliminar. Porque a questão vai te induzir em erro, dizendo que te induzir em erro não, né? Ela não induz em erro, mas ela vai te colocar lá para eventualmente você cair nessa alternativa equivocada. Ela vai colocar dizendo o seguinte, olha, se o réu ele vai contestar uma demanda e ele entende que o foro não é competente, para ficar bem claro, o que nós estamos falando aqui? Por que o réu vai dizer que o foro não é competente? A demanda tem que tramitar em Porto Alegre e ela está tramitando em São Paulo.
isso é uma incompetência. O réu, ele não quer que a demanda tramite em São Paulo, ele quer que a demanda tramite em Porto Alegre. Então ele vai alegar de que forma isso? A questão pode te levar para o lado dizendo o seguinte, olha, ele tem que fazer um incidente de incompetência ou uma exceção de incompetência, que em algumas áreas ainda existe, mas aqui no processo civil não tem mais exceção de incompetência. Se a tua alternativa colocar lá como resposta correta exceção de incompetência, ela vai estar errada, vai estar equivocada. No processo civil brasileiro, nós não temos, a teor do Código de 2015, exceção de incompetência. A incompetência, tanto absoluta quanto a incompetência relativa, são alegadas como preliminares na própria contestação, dentro da contestação. Vamos lá para a tela. Outra matéria também muito cobrada aqui, que também acaba sendo veiculada nessas ideias de incidentes, é um equívoco no que tange ao valor da causa. Como assim? Vamos supor que o réu ele não concorde com o valor da causa. Ele entende que o valor da causa está equivocado. O que ele vai fazer? Ele vai, como preliminar, na contestação, levantar a incorreção do valor da causa. Para o réu impugnar, indicar a incorreção, o erro do valor da causa, ele faz isso como preliminar na contestação. Te liga nisso, ponto bem importante. Ele não faz por incidente, ele faz na própria contestação. Por que o réu ele pode entender que o valor da causa está errado? Muitos perguntam assim, né? Mas qual o interesse do réu em afirmar que o valor da causa está errado? Ah, o autor pediu lá, está pedindo lá 5 mil, por que eu vou indicar que o valor da causa correta é 50 mil? Não é pior para o réu? Veja, gente, o valor da causa ele não está necessariamente, né, vamos dizer assim, vinculado àquela possível condenação do réu. Ele tem outras repercussões. Vamos supor que eu, Juliano, acredite muito fielmente que eu vou ganhar essa demanda como réu, ou melhor, que eu não vou perder, portanto. Aí o autor está pedindo contra o Juliano 50 mil reais. Só que ele colocou como valor da causa R$1.000. Aí o Juliano vai dizer, não, quer ir para a briga, quer pedir 50 mil reais, coloca no valor da causa 50 mil reais. Porque aí você vai pagar custas sobre 50 mil reais. Se você perder, os honorários advocatícios que você vai ser condenado sobre 50 mil reais, porque esse é um parâmetro que leva em consideração o valor da causa, custas e honorários advocatícios. Então há sim, por parte do réu, interesse em que o autor coloque corretamente o valor da causa, que vincule ao conteúdo econômico daquele pedido que ele está deduzindo. Belezinha? Vamos lá para a tela. Um outro ponto muito cobrado também, não são somente esses, tá? Eu vou botar até aqui, ó, 3 pontinhos, nós temos outros, mas eu estou aqui nessa aula, nesse passaporte, nesse direcionamento, falando aquilo que pode cair para você nas principais matérias. Gratuidade da justiça, ó. Impugnar a concessão da gratuidade da justiça, que alguns falam aí, equivocadamente, né, AJG. Na verdade não é a AJG é a assistência judiciária gratuita, é o que faz, por exemplo, a Defensoria Pública, um advogado ativo. Aqui o réu ele pode informar que o autor não tem direito à gratuidade da justiça. Gratuidade da justiça que seria a suspensão lá das custas dos honorários, né? Então, não pagaria custo nem na condenação honorária, suspensa, portanto, essa condenação. Pois o réu, olhando para o autor pediu gratuidade, o juiz deferiu a gratuidade, o réu diz, não, só um pouquinho. Esse cara aqui, ele tem condições de pagar custo, ele tem condições de pagar honorários, ele viaja, ele come nos melhores restaurantes, poxa, ele tem condições. Então eu vou impugnar por meio de quê? Por meio de incidente? Não. Dentro da própria peça contestacional. Então, galera, te liga nesses 3 pontos preliminares da contestação. Quais foram os pontos? Incompetência, tanto absoluta quanto relativa. A ideia do valor da causa, impugnar o valor da causa na contestação e impugnar o deferimento da gratuidade da justiça. Se o juiz deu gratuidade da justiça, eu vou na contestação e impugnar isso. E para finalizar, o que eu também coloquei no material, olha só,
Se for caso de reconvenção, se o réu ele quer apresentar a contestação e a reconvenção, ele vai fazer isso dentro da contestação. A reconvenção, no nosso desenho aqui, vamos lá, ó, ela passa a estar incluída dentro da peça contestacional. Já caiu uma questão recentemente sobre isso também, tá? Então vamos lá, para ficar bem claro aqui. O que acontece? O que é uma reconvenção? A reconvenção é quando o réu pede alguma coisa em face do autor. Então o réu demanda em face do autor. O réu não apenas se defende, ele vai contra o autor. Quer ver um exemplo? Ó? Vamos supor num acidente de trânsito. O autor demanda contra o Juliano, dizendo, eu quero 10 mil reais, porque você causou o ato ilícito. Eu digo, não causei, isso eu faço na contestação. Não lhe devo 10 mil. E a reconvenção, você causou, você me deve 8 mil. Então eu pego carona e demando na reconvenção contra o autor. Né? Então essa é a forma e a reconvenção. Pois, vamos lá, se o réu quer contestar e apresentar reconvenção, ele faz isso na mesma peça, pois a reconvenção está dentro da contestação. Pode acontecer, observe o que eu vou falar, poderá acontecer a seguinte estrutura. O réu, ele não quer contestar, é um pouco absurdo, ele só quer reconvir. Aí, obviamente, ele só vai apresentar a reconvenção. Agora, se ele desejar, porque uma não depende da outra, eu não sou obrigado a contestar para apresentar a reconvenção, eu posso apenas reconvir. Agora, se eu quiser contestar e reconvir, na mesma peça, beleza? Vamos voltar lá, então, para a tela, e aí na tela fixa isso, esse ponto bem importante, né, dentro daquilo que nós estamos aí trabalhando. Agora, eu falei, portanto, aqui no nosso sumário, né, naquilo que nós estamos levando aqui para esse estudo, eu falei dessa primeira parte aqui, né, preliminar na contestação, ó, citei as três que nós acabamos de falar, e falei também agora da reconvenção. Né, falei também aqui da reconvenção. Só para deixar claro aqui essa possibilidade de ampliação subjetiva, o que seria isso, né? Também aí vem sendo cobrado. Na reconvenção, eu posso demandar contra o autor e contra terceiro. Então vamos supor que dentro de algum caso concreto que a ordem te coloque lá, ela diga, bom, o João demandou contra o Juliano. Aí o Juliano apresenta a contestação e reconvenção. Só que ao reconvir contra o João, eu, Juliano, posso reconvir contra o João e o José. Eu acrescento alguém que não estava no processo. É permitido, portanto, ampliar. Significa, eu quando vou reconvir, eu posso reconvir com alguém também. E reconvir contra, ajuizar a reconvenção, contra o autor originário e terceiro. Ficou permitido, portanto, algo que é raro dentro do processo civil, mas aí a gente está naquela vinculação. Eu entendi mais ou menos isso. Bom, então entende certamente isso. Porque o que eu estou te passando aqui são situações que normalmente costumam cair. Tá? A ordem ela não pergunta, não questiona, pergunta fácil. Você não vai lá sentar e dizer, tanto que na contestação, o que eu falei para vocês na contestação? Eu falei de prazo de 15 dias ou eu falei do termo inicial? A ordem não vai te perguntar lá, a condição é prazo de 15 dias. Não, essa pergunta é muito fácil, rasa. Se ela vier, ela vem com outra pergunta grande, mais difícil. Eu te contei qual é o termo inicial, esse sim, esse é mais difícil. Agora, ela não vai te perguntar, cabe reconvenção no processo civil? Não. Ela vai te perguntar, é possível ampliar os polos na reconvenção, acrescentar mais de um autor ou mais de um réu na reconvenção? Sim, é possível. Pelo texto do Código de Processo Civil, ficou permitida a chamada ampliação subjetiva. Como assim? Vamos desenhar aqui para ficar claro para vocês. Vamos supor, tá? Vamos supor que o João demande, ajuize, portanto, uma demanda contra o Juliano. Beleza? Está ajuizando aí. Aí o que o Juliano vai fazer? Ele quer contestar. Beleza, pode apresentar a contestação.
Mas ele quer reconvir também. Ele quer apresentar a reconvenção, beleza, ele pode fazer. Só que ele quer apresentar a reconvenção, não somente ele, porque ele e o Paulo querem apresentar a reconvenção. Aí ele acrescenta, ó. O Paulo pode figurar também. Aí na reconvenção está agora o Juliano e o Paulo. E eles dois querem demandar contra o João e a Maria. Então, a ação aqui originária, ela é João contra Juliano. E a reconvenção que nós estamos analisando, ela é Juliano e Paulo contra João e Maria. Veja a confusão colocada. A isso nós temos o nome. Fica permitida a ampliação subjetiva da demanda. Ah, é comum acontecer? Não, não. É bem raro. Mas então é algo que eu tenho que me ligar para possível cobrança na hora da prova. Beleza? Vamos seguindo aí. Agora nós vamos na matéria de intervenção de terceiros. Extremamente importante. Nesse material aqui que eu coloquei para vocês, eu vou explicar alguns pontos e alguns, para ficar mais completo, você vai anotando aí apenas algumas matérias e artigos que depois você faz um aprofundamento e eu passo uma gota aí importante do que poderia cair. Intervenção de terceiros. Galera, intervenção de terceiros cai bastante. É comum, é uma matéria reiterada na prova da ordem. Intervenção de terceiros costuma ser cobrado. Volta e meia, você vai encontrar uma questão sobre intervenção de terceiros. É muito cobrado. Passa para fazer a prova e você vai ver, muito cobrado mesmo. Pois na intervenção de terceiros, nós temos hoje 5 formas de intervenção que estão aqui na tela para você. Assistência simples ou litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Vamos lá então, porque a ordem ela coloca sempre em termos de questões contextualizadas e casuísticas. O que costuma cair sobre intervenção de terceiros? O pessoal pergunta, mas que tipo de cobrança vai ser dada em intervenção de terceiros? Normalmente, a questão é a seguinte, ó. Eles contam um caso concreto para você e aí pergunta qual forma de intervenção de terceiros vai ser utilizada. É essa a ideia. O cara conta o caso para você e te pergunta qual forma de intervenção. Vai lá, meu advogado, me diz aí qual é a forma de intervenção de terceiros correta que você vai apresentar. É esse tipo de questão que pode cair para você. O que eu vou fazer agora? Acompanha aí e visualiza. Nós vamos pegar as 5 formas de intervenção e eu vou colocar do lado aí para você o exemplo prático de quando ela acontece, de quando ela pode acontecer. Explicando brevemente, colocando o exemplo prático. Vamos lá para a tela? Começamos aí então com a assistência simples ou litisconsorcial. Pessoal, olha só, se falar lá para você, tá? Se falar para você lá na hora da prova em sublocatário, em cessionário, por exemplo, de direitos, de precatório, essas duas palavras aqui, elas estão extremamente vinculadas à ideia de assistência simples ou litisconsorcial. Como assim? Vamos lá. O que é a assistência? Bem rapidamente, gotas apenas. A assistência é quando eu tenho um processo de se desenrolando entre autor e réu e eu, como terceiro, eu quero auxiliar o autor ou o réu naquela demanda. Aí o caso de assistência simples, por exemplo. Foi locado o imóvel, você tem o locatário, que é o inquilino, né? Só que esse inquilino, ele locou parte do imóvel que ele havia locado para mim. Então eu sou um sublocatário. Então observe, o que é o sublocatário? É o inquilino do inquilino, entendeu? Ele é o inquilino, o locatário, daquele que é o locatário, é o sublocatário. Beleza? Então essa é a ideia lá. Você já viu Chaves aí, né? Não tem lá o seu Barriga, né? O locador, seu Madruga, o locatário, né? Percebe isso? O locatário tá lá, né? Nunca paga o aluguel. É como se o seu Madruga locasse uma partezinha dentro da casa dele. Aí é o sublocatário, tá ligado? Então, agora não esquece, né? Então, o sublocatário, quem é? É o sujeito que locou do locatário, do inquilino. É o inquilino do inquilino, beleza? Essa é a ideia aí. Então tá.
Se ajuiza uma ação de despejo contra o locatário, o inquilino, aquele que é o sublocatário vai sair também, porque é uma rescisão contratual. Então ele pode entrar como assistente simples. E o assistente litisconsorcial, ele entra, por exemplo, quando ele comprou, a gente diz, ele comprou um precatório, ele é na verdade um cessionário daquele direito. Então a partir disso ele poderia entrar no processo como assistente litisconsorcial. Ele poderia entrar no processo como assistente litisconsorcial. Essa é a possibilidade. Então falou em sublocatário, cessionário de direitos, precatório daquela ação, assistência litisconsorcial. Outro norte aí para dar para você, denunciação da lide. Vamos lá. A denunciação da lide, ela normalmente vai ocorrer, né, quando você tem um caso muito clássico aí de contrato de seguro. Então é comum colocar assim, ó, seguradora. Então a ordem conta lá para você um acidente de trânsito. Aí você pode dar uma boa analisada, pode visualizar lá e normalmente está vinculado à questão de uma seguradora. Ou então, no caso de evicção. Falou em evicção, também teria aí esta estrutura da denunciação da lide. Como assim, né? Então, olha só, vamos supor que o Juliano está dirigindo aí o seu veículo e causa um acidente. Então, por uma imprudência minha, causei um acidente. Aí eu, Juliano, sou demandado pela vítima do acidente. Então, vou lá, sou demandado. Sendo demandado, eu, Juliano, denuncio da lide a minha seguradora, porque eu tenho contrato de seguro. Então, eu digo assim, olha, eu causei o acidente, eu provavelmente vou ter que responder pelo acidente, mas se eu for condenado aqui, eu tenho contrato de seguro com a minha seguradora. Então eu denuncio da lide a seguradora para que ela venha fazer parte aqui como denunciada. Da mesma forma, a evicção. Evicção é quando eu venho a perder, por exemplo, o imóvel que eu acabei de adquirir ou que eu fiz aquisição e eu denuncio da lide aquele que me vendeu, o alienante imediato. Então, eu denuncio da lide aquele que vendeu. Então, dois casos. Se aparecer para você contrato de seguro, seguradora, acidente de trânsito ou então evicção, provavelmente nós estamos falando em denunciação da lide, beleza? Outro caso importantíssimo é chamamento ao processo. Vamos lá para a tela. Chamamento ao processo, ele vai falar em afiançado, né? A figura do fiador, normalmente aqui muito cobrado, ó, aluguel, contrato de locação. Eu vou chamar ao processo aquele que é devedor solidário. Então vamos supor que eu tenho aí um devedor e dois fiadores, tá? Observa, eu tenho um devedor e dois fiadores. Como assim? O Juliano é o devedor que a gente chama assim originário, né? E tem dois fiadores, o fiador 1 e o fiador 2. Vamos supor que o meu credor, ele ajuiza a demanda apenas contra o fiador 1. Ele não chamou o devedor originário e nem chamou o fiador 2. Ele pode fazer isso? Até pode, porque a dívida é solidária. Quando há solidariedade, eu poderia cobrar o preço integral de todos eles ou de qualquer um deles. Então ele demandou só contra o fiador 1. O que esse fiador 1 vai fazer? Ele vai chamar ao processo o devedor originário, o chamado afiançado, ou o outro fiador, o fiador 2. Somente um é demandado. Então ele chama ao processo aqueles que com ele devem responder solidariamente pelo pagamento daquela dívida. E o nome disso é chamamento ao processo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, aqui provavelmente vai falar assim, ó, em ausência de patrimônio, né, na pessoa jurídica. É que eu só vou retomar aqui, ó, que apagou, né? A gente falou em sublocatário ou cessionário, né? Ó, se apagou quer dizer é um sinal que vai ser cobrado aí, né? Seguradora ou evicção. Chamamento ao processo, falamos em afiançado, fiador e principalmente a questão
do contrato de locação, não pagamento de aluguel, é muito comum essa questão. E o incidente de consideração da personalidade jurídica vai falar em patrimônio. Como assim? Inexistência de patrimônio da PJ. Né? Então, inexistindo patrimônio na pessoa jurídica, eu vou para cima do patrimônio aí do sócio, pessoa física. Né? Eu botei sócio PF, sócio pessoa física, daquela pessoa jurídica ao qual não ostenta mais patrimônio. Então, a desconsideração da personalidade jurídica ela não é nova. A novidade aqui mais acentuada que a gente possa afirmar é o incidente de desconsideração. É a forma como ficou autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, o processamento dela. Né? Mas basicamente a questão que a ordem vai te contar é que a pessoa jurídica é devedora e ela esconde o seu patrimônio na pessoa física do sócio, ela confunde o seu patrimônio com a pessoa física do sócio. Então caberia uma desconsideração. Fica autorizada também pelo CPC a desconsideração inversa, que eles podem colocar também. Seria quando a pessoa física ela não tem patrimônio, mas ela é sócia de uma pessoa jurídica que tem um vasto patrimônio aí. Então fica permitida também essa medida, né? A desconsideração inversa. Eu saio da pessoa física do sócio porque ele está escondendo, confundindo seu patrimônio com uma pessoa jurídica. E por fim, o amicus curiae. Vamos lá para a tela. Amicus curiae é amigo da corte, o amigo do julgador. Né? O que representa isso? Aqui, provavelmente, eles vão te contar aí uma instituição, uma associação, né? Que quer aí participar de uma, pode ser aí uma organização não governamental. Né? Então o que acontece aqui? Olha só, existe um julgamento que tem uma relevância da matéria. Né? Então vamos lá, agora por exemplo o STF, nesse momento que eu estou dando a aula aqui para vocês, não tem, né, o julgamento definitivo, mas por exemplo, o STF está julgando lá a questão da demarcação, do marco temporal, né, da demarcação das terras indígenas. Bom, isso é uma questão que é relevante em nível nacional? Claro que é. Essa questão aí ela tem especificidade, ela tem uma repercussão social? Claro que tem. Então, fica permitido não somente aqui autor e réu entrar no processo, mas também instituições, associações, organizações não governamentais que querem opinar, né? Por isso amicus curiae querem, vamos dizer assim, dar o seu entendimento sobre aquela matéria. Isso poderá ser levado em consideração no momento do julgamento. O amicus curiae é isso. Basicamente o que ele faz? Né? Uma dica bem interessante. Ele não é parte no processo, ele não tem interesse jurídico no processo, pode ser um interesse moral, religioso, científico, altruístico, pode ser isso. Aí ele entra no processo para opinar, para se manifestar sobre aquela causa. Uma relevância da matéria, ele vai lá e opina sobre isso, porque pode gerar uma repercussão social. Não é uma causa que está adstrita aos limites, a gente chama interpartes, né, sobre autor e réu. Ela está no interesse do autor e réu, mas se assim for para um lado ou para o outro, vai gerar uma repercussão social enorme, uma relevância da matéria. Então eu poderia até uma pessoa física ou uma pessoa jurídica entrar com amicus curiae, se assim o julgador admitir, porque a decisão que admite ou não amicus curiae ela é irrecorrível. Irrecorrível. Não caberia recurso se eu entro num processo e peço para ser amicus curiae e não é autorizado pelo juiz. Não tem recurso cabível. E esse amicus curiae ele pode entrar pelo interesse dele, pode ser indicado pelo autor ou réu, ou até o próprio juiz poderia determinar. Então vamos lá para a tela, fixa aí porque é isso que você tem dentro das hipóteses de intervenção de terceiro. Bem importante aí para a gente vincular a esta ideia, né, das possíveis questões que possam ser colocadas aí para você. Beleza? Vamos seguindo então. E aí, na sequência, eu trato aqui a ideia da complementariedade recursal, né, dos atos processuais e principalmente aqui do recurso. Esses artigos em si, o que eu estou trabalhando aqui naquilo que é chamado complementariedade recursal? Vai aí para a tela, desculpa, volta novamente aí na tela, e aí só anota aí esses artigos para você fazer uma leitura deles, né,
que é bem importante. Quais artigos que eu estou falando? Eu vou fazer um comentário sobre eles, né? Claro que numa aula de revisão a gente não pode fazer um detalhamento apurado sobre cada um deles, mas o 218 é um artigo bem importante dentro aí da estrutura do CPC. O 217, como eu coloquei aqui. O 932 também é importante, fala aí da parte recursal. O 1024 na figura dos embargos de declaração, então bem importante também. E coloco aqui também o 1029, que também traz um caso aí interessante, um caso importante para ser colocado. Então esses artigos aí bem relevantes. O que eles retratam em síntese, né? Em síntese, eles retratam a seguinte ideia. Olha, nós vivíamos lá no sistema anterior, e talvez você até tenha estudado dentro dessa sistemática, né? Numa ideia de que o processo ele tem uma característica muito formal. Então, quando eu faço um recurso e tem um erro, um vício, uma não juntada de uma guia de pagamento ou de um documento obrigatório, aquele recurso vai ser não conhecido. Isso está errado. Pelo sistema atual, ocorre uma complementariedade recursal, que significa dizer que eu poderia complementar um recurso havendo um vício, que não é um vício grave, mas um vício permitido aí dentro da estrutura do processo. O 218, lá no seu parágrafo 4º, ele vai dizer assim, olha, não é intempestivo se eu protocolar um recurso antes do início do prazo. Então vamos dar um exemplo que pode cair para você. O advogado foi lá e viu a sentença. Ele perdeu e ele já teve ciência daquela sentença. Tá? Então ele sabe, a sentença foi dada, ele sabe que ele perdeu, que é improcedente. Ele é advogado do autor e ele quer recorrer. Ele precisa lá se dar por intimado da sentença, ser certificado para depois apresentar a apelação, ou ele pode apresentar a apelação e tá tudo certo, porque ele já apresentou antes mesmo de iniciar o prazo dele. Correto? Ele pode fazer isso. Antes mesmo de iniciar o prazo, ele pode recorrer. Ele pode realizar o ato antes do termo inicial. Se ele já tiver ciência, não tem problema, é uma mera formalidade. Beleza? Essa é a ideia aí. Outro aspecto. Se eu apresento um agravo de instrumento e falta um documento que a lei considera obrigatório, né? Por exemplo, meu agravo de instrumento ainda é físico, falta um documento que a lei considera obrigatório. Vai ser não conhecido? Não. Vai ser intimado para complementar em 5 dias. É isso que está lá no artigo 932, parágrafo único que eu mostrei aí para vocês. Outro elemento, 1024, a intimação para contrarrazões e de embargos de declaração também é possível. E a estrutura aí do 1029, que esse eu acho bem importante, ainda não caiu. Então dá uma boa olhada aí no 1029, ó, na extensão que pode ser cobrada e ainda não foi, né, que é a estrutura aí do STF ou do STJ, ele desconsiderar, não está aparecendo todo o texto aí, ó, desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Vamos supor aí que exista um vício no recurso, né? Vício no recurso, ele é tempestivo, mas tem um vício no recurso. O que o STJ ou o STF podem fazer? Determinar a sua correção. Determinar a sua correção. É isso que eu coloco aqui no 1029, que é um artigo aí também importante para a gente estudar. Fungibilidade. Bom, eu botei aí no material, só vamos ali para a tela, que nós vamos encontrar esta fungibilidade em 2 grandes elementos, tá? Essa fungibilidade aí nós vamos encontrar em 2 grandes elementos. No 1024, como eu coloquei aqui para vocês, e no 1032. O 1033 ele é uma decorrência também, né, do 1032. Né? Então, basicamente, você tem 2 principais artigos, que você deve dar uma olhada aí, mas eu vou te explicar ele agora. Tá? 1024 e 1032. Ele garante no processo aquilo que nós chamamos de fungibilidade. Tá? Fungibilidade. O que seria a fungibilidade? Olha só. Se algo você estudou lá no processo civil, né, algo infungível, ele é personalíssimo, não pode ser alterado, ele tem caráter pessoal, né? Quer dizer, o Juliano, por exemplo, é infungível, não tem ninguém igual, né? O que é fungível, por exemplo, né? Eu tenho lá a fungibilidade dos bens, por exemplo, os bens de consumo, né? Eu comprei lá
uma lata de refrigerante, é uma fungibilidade, não é aquela lata, né? Então é fungível, eu posso trocar por outra, não teria problema. Então basicamente isso. Então a fungibilidade, ela permite aquilo, e lembra na hora da prova, aquela troca, né? Aquela informalidade, certo? Essa é a ideia. Quer dizer, substituir por outro, fungível, portanto. O que acontece? Às vezes no procedimento comum, no processo civil, corriqueiramente o advogado ele pode ter dúvida sobre qual recurso seja aplicável. Ou ele tem uma certeza, mas o julgador entende que é outro recurso cabível. Aí a lei veio prever duas hipóteses de que você apresenta um recurso, interpõe um recurso e aquele recurso é julgado como se fosse outro. Porque na verdade o julgador entendeu que aquele recurso não é o recurso correto, mas ele recebe o teu recurso. Então dá uma olhada aí na tela, 1024. Olha o que diz o artigo 1024 lá no seu parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente no prazo de 15 dias para complementar as razões recursais. Tá legal. O que importa pra gente aqui, ó? Que o órgão do julgador conhece como agravo interno os embargos de declaração. A gente pode pensar em tese que o advogado errou. O advogado errou, porque era para apresentar agravo interno e ele apresentou embargos de declaração. O que é a fungibilidade aqui prevista no CPC? É o órgão julgador receber aquilo como agravo interno. Não diz assim, você errou, tá fora. Não, ele recebe aquilo como agravo interno e julga como se agravo interno fosse. O mesmo acontece no recurso especial e recurso extraordinário. Dá uma olhada aí na tela. 1032 e 1033, recurso especial e recurso extraordinário. Vou comentar aqui brevemente o que é essa estrutura do recurso especial e extraordinário para você entender e tá bem vinculado aí na hora da prova. Olha só. Às vezes o advogado tem dúvida se caberia recurso especial e ou recurso extraordinário. Por quê? Porque o recurso especial ele vai atacar matéria e legislação infraconstitucional, lei federal. Enquanto o recurso extraordinário ele vai atacar uma ofensa à Constituição Federal. É quando o acórdão nega vigência, ofende a Constituição Federal, recurso extraordinário. Quando o acórdão nega vigência, ofende lei federal, recurso especial. Só que às vezes isso não é tão claro. E aí o advogado vai lá e interpõe apenas recurso especial. Chega no STJ e o STJ entende, não, isso aqui não é caso de recurso especial, isso aqui é uma afronta à Constituição Federal. Então, seria caso de extraordinário. O que o STJ vai fazer? Vai dizer, perdeu ou remeta-se para o STF para julgar como se extraordinário fosse. Remeta-se ao STF para julgar como se extraordinário fosse. Então, gente, ocorre a previsão de uma possível fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário. O mesmo acontece se eu fizer o inverso. Vamos supor que eu leia um acórdão e digo, não concordo com ele, e ele ataca a matéria constitucional. Aí eu entro com recurso extraordinário. Chega lá no STF, o STF entende, não, isso aqui é matéria infraconstitucional. Não seria caso de recurso extraordinário, seria caso de recurso especial. O advogado fez a interposição aqui de recurso especial? Não. Ele apenas fez a interposição de recurso extraordinário. Então tá. Então remeta-se ao STJ para julgar como se recurso especial fosse. Entenderam? Há uma fungibilidade entre RESP e REST. Há uma fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário, previsto especificamente aqui no artigo 1032. Vamos lá na tela, então. Exatamente esse 1032 e, posteriormente, aí, né, faz a leitura também do 1033. 1032 e 1033, portanto, aí, pontos importantes. Apelação. Para a gente terminar aqui, eu faço um comentário sobre a apelação, o princípio da cooperação e o agravo do instrumento, que foi isso que eu coloquei aqui nesse esquema para a gente visualizar. A apelação, pessoal, está lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil. A grande novidade é que as matérias que não cabem, não comportam agravo de instrumento,
podem ser atacadas na apelação, em sede de preliminar, as razões de apelação ou nas contrarrazões. Então, qual é a novidade aqui? Se no curso do processo o juiz profere uma decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento daquela decisão, não cabe por quê? Porque não está nas hipóteses de cabimento do artigo 1015 nem na interpretação que o STJ tem da matéria. Então não caberia agravo de instrumento. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, olha, já que não cabe, eu vou esperar a apelação e o protocolo lá dizendo, não preciso fazer nada. Se tem uma decisão interlocutória no curso do processo que eu não concordo e não cabe sobre ela agravo de instrumento, eu fico quieto. Eu espero a sentença. Se eu não estou de acordo com a sentença, eu vou apelar. E na apelação, eu vou citar preliminarmente a reforma, a revogação daquela decisão interlocutória dada no curso do processo que não comportava agravo de instrumento. Eu não fiz agravo de instrumento naquele momento porque não tinha possibilidade. Então eu estou agora suscitando ela na apelação. Essa é uma questão que você deve ficar ligado. Ou eu vou citar na apelação com matéria preliminar ou nas contrarrazões. Como assim nas contrarrazões da apelação? Se eu tenho processo em primeiro grau, o juiz profere uma decisão interlocutória e eu não concordo com ela, só que lá no final eu ganhei. Mas o juiz lá, eu pedi algo que o juiz não me deu, mas não tinha possibilidade de agravo de instrumento. Só que no final eu ganhei. Aí o autor vai, o autor vai apelar. Nas minhas contrarrazões de apelação, eu vou dizer, olha, tem aquela decisão interlocutória lá, que eu pedi e não levei. Então, na apelação, seja em sede de preliminar ou nas contrarrazões, eu poderia atacar as decisões interlocutórias que não comportam agravo de instrumento. Essa é a grande novidade aí que você vai ver essencialmente no 1009, parágrafo 1º, vamos lá para a tela, né, do Código de Processo Civil. Então, essa é a base aí. Sobre o princípio da cooperação, né, que eu falei um pouco para vocês, né, falei porque, na verdade, você deixar a parte juntar um documento que até então não existia, você eventualmente receber um recurso equivocado como se fosse recurso correto, ele é, na verdade, uma cooperação que você vai ter entre as partes e entre o juiz, né, e as partes. Então, só para colocar aqui para vocês pelo artigo 6º, se a questão da ordem aprofundar isso, né, nós ultrapassamos aí um modelo que a gente chama de meramente adversarial, e hoje nós estamos dentro de um ambiente cooperativo de processo, né, que admite, portanto, algumas fungibilidades, algumas informalidades, a complementação, por exemplo, dos recursos. Por fim, pessoal, o agravo de instrumento que está lá no artigo 1015. Eu não vou fazer a leitura aqui do artigo 1015, porque você pode entender ele, mas eu só vou fazer um apontamento que se fala muito hoje no processo, né, e que você deve ficar ligado aqui. Quando o artigo 1015 diz que cabe agravo de instrumento contra a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, o STJ entende que cabe também quando o juiz profere decisões acerca da competência. Isso é entendido não pela leita, mas pelo STJ, naquilo que ele chamou de taxatividade mitigada. E nessa tela nós terminamos aqui o nosso encontro, fazendo esse comentário. O que acontece? O agravo de instrumento ele tem cabimento nas hipóteses do artigo 1015. É claro que você já estudou muito assim, da tutela antecipada caberia agravo de instrumento. Beleza, essa é uma hipótese clara de agravo de instrumento. Mas não é normalmente o que cai, porque normalmente vai cair o que é mais difícil. Por exemplo, quando eu peço gratuidade da justiça e não levo, cabe agravo de instrumento. Do indeferimento da gratuidade da justiça, caberia agravo de instrumento. Agora, do deferimento não cabe. Se o autor entra com a ação e é deferida a gratuidade, o que cabe ao réu fazer? Lembra lá na contestação? Preliminar na contestação, impugnar o deferimento da gratuidade da justiça. Então, vale a pena dar uma boa olhada no artigo 1015. Claro que você tem que olhar o mundo, é muita matéria para cair. Mas eu estou já dando uma dica aqui.
dá uma boa olhada no artigo 1015, essencialmente no indeferimento da gratuidade. Quando for indeferida a gratuidade da justiça, caberia agravo de instrumento. Quando ela for deferida, não cabe agravo de instrumento. Do indeferimento da gratuidade, cabe agravo de instrumento, certo? Só que aí o repertório do artigo 1015 vê de, é isso aí que tem, é nessa hipótese. Aí o STJ, passando a interpretar, ele percebeu que em algumas situações não estavam contempladas todas as hipóteses que poderiam estar aqui no artigo 1015. Então o STJ cria, né, a tese da chamada taxatividade mitigada, admitindo o seguinte, olha, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são aquelas do artigo 1015, mas admite-se uma interpretação extensiva. Quando se tornar inútil, por exemplo, recorrer apenas na apelação nas contrarrazões, em algumas situações. Mas é claro que a ordem, ela não vai colocar para você uma situação que é extremamente discutível. Por isso que eu coloquei para você aqui no material, vamos lá para a tela, a competência. Porque essa é uma decisão que reiteradamente o STJ vem estabelecendo. Quer dizer o quê? Que, embora não esteja escrito ali no artigo 1015 que decisões sobre competência seria possível agravamento, o STJ entende. Porque a taxatividade aqui, dizendo, é somente isso, ela é mitigada, ela é relativizada, isso que significa mitigação, né? Ela perde a força. Então ela é uma taxatividade mais ou menos, é uma taxatividade mitigada, relativizada, que comporta interpretação extensiva. Então dá uma boa olhada aí no artigo 1015. E com isso, pessoal, nós terminamos aqui essas dicas fundamentais para você. Fica muito ligado aí nesses artigos. Se puder, se tiver tempo, dá uma olhada novamente, faz anotações aí no vídeo e garante a tua aprovação. Torcemos muito por você e esperamos você na segunda fase aí, ok? Sou o professor Juliano Colombo, boa sorte a todos, até mais, bons estudos, fiquem com a gente.